Fala, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadíssimas sobre o Cruzeiro, segundo vídeo do dia. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos, porque mostra para o YouTube que você está gostando do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outras pessoas. E por último, eu gostaria de pedir a vocês aí de casa que tem Instagram e ainda não nos segue, galera, vai lá nos seguir porque é muito importante. Estamos quase chegando nos 10k para conseguir o arrasta pra cima. Conto com a ajuda de todos vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias. Atenção, nação, temos atualização para você sobre o Alvimar Perrella no Cruzeiro. Quem é que se lembra, alguns dias atrás, o Jaircy Carvalho trouxe a informação exclusiva para nós de que o Cruzeiro queria o Alvimar Perrella como CEO, como vice-presidente de futebol do Cruzeiro, o homem do futebol. Isso mesmo, informação que gerou muita polêmica e pelo menos para mim caiu como bomba. Para quem não conhece o Alvimar Perrella, ele já comandou o Cruzeiro de 2003 até 2008 e ele participou da tríplice coroa do Cruzeiro. Isso mesmo, o Alvimar Perrella foi um cara muito importante. Ah, mas tem o sobrenome Perrella. Para falar a verdade, o sobrenome Perrella está entrelaçado à história do Cruzeiro. Isso mesmo, Zezé Perrella, Alvimar Perrella foram pessoas importantíssimas no crescimento do Cruzeiro Esporte Clube. São pessoas muito influentes dentro do Cruzeiro. E a informação que chega para nós do próprio Jaircy Carvalho é de que o Alvimar Perrella recusou a proposta do Sérgio Santos Rodrigues, onde ele fala que já deu a sua contribuição para o crescimento do Cruzeiro e que não tem interesse de voltar para a Toca da Raposa, para o Cruzeiro, para trabalhar no clube. Informação dada pelo jornalista Jaircy Carvalho no final desta tarde. Isso mesmo, eu que achei um bom nome, o Alvimar Perrella, até porque é um cara que tem um conhecimento vasto, tem excelentes contatos e que poderia sim ajudar o Cruzeiro, principalmente quando se tornar clube empresa. Principalmente ele poderia ser ali aquele CEO do Cruzeiro, homem do futebol. É um nome importante e que manteria boas relações. Só que ele mesmo recusou a proposta, informação dada pelo Jaircy Carvalho. Agora, outra informação no finalzinho do vídeo que o Jaircy fala é de que o Vanderlei Luxemburgo só vai negociar com o Cruzeiro a partir do momento em que o Mozart não for mais treinador. Enquanto ele estiver no comando do Cruzeiro, o Vanderlei Luxemburgo não conversa com a diretoria. Agora, um ponto interessante, né? Porque na última vazação assim de notícias do Jaircy Carvalho, ele falou que Vanderlei Luxemburgo é treinador do Cruzeiro. Isso mesmo, ele falou que o Vanderlei Luxemburgo iria ser anunciado como novo treinador do Cruzeiro. Porém, ele não falou quando, né? Vamos aguardar para saber se esta notícia se concretiza. Porque se o Mozart estiver no comando do Cruzeiro, o Vanderlei Luxemburgo não vai vir. Ou melhor, ele nem sequer vai negociar com a nossa diretoria. Seguinte, nação, no final desta tarde sai a informação para nós de que o atacante Guilherme Bissoli não é mais atacante do Cruzeiro. Ah, Renato, mas como assim? Me explica essa história direito. É simples. O Atlético Paranaense perdeu o Matheus Babi, jogador que tinha sido contratado recentemente com expectativa muito alta. E a lesão do Matheus Babi parece ser grave. Ele vai ficar muito tempo fora dos gramados. Com poucas opções para a recomposição do seu ataque, o Atlético Paranaense viu o retorno do atacante Guilherme Bissoli como uma boa possibilidade. Lembrando a vocês, o que o Cruzeiro pode fazer nesta situação? Nada. No contrato tinha, se o Atlético Paranaense precisar do retorno do atleta, pode pedi-lo de imediato. E o que o Cruzeiro pode fazer? Nada. Só agradecer os trabalhos prestados pelo atacante Guilherme Bissoli, que alguns meses atrás tentou sair do Cruzeiro. Isso mesmo, tentou sim. Ele era utilizado pelo Cruzeiro no início da passagem do Mozart e tal, isso e aquilo. Porém, o jogador teria pedido para sair. Por quê? Porque aqui no Cruzeiro ele é reserva e não recebe os seus salários em dia. Lá no Atlético Paranaense ele era reserva, porém recebia todos os seus vencimentos em dia. Então, para o Guilherme Bissoli era mais vantajoso ele voltar para o Atlético Paranaense. É a informação que tínhamos naquele momento de que ele estava tentando rescindir o seu contrato e voltar por lá. Porém, depois de 3, 4 jogos longe do Cruzeiro, o jogador voltou a ser relacionado, para a surpresa de muitos cruzeirenses. Isso mesmo, inclusive a minha. Fiquei muito surpreso com o retorno do Bissoli. Ele volta,
tenta ajudar o Cruzeiro, acho sim um bom jogador, acho que ele pode dar certo no Atlético Paranaense, mas infelizmente aqui no Cruzeiro nós temos um treinador muito cabeça dura. Guilherme Bissoli, pouquíssimas oportunidades como titular, e sempre que ele entra no decorrer da partida, com o Cruzeiro já perdendo, precisando do resultado. Já havia até mesmo o nosso treinador colocando o Guilherme Bissoli atuando pelas beiradas do campo e não fixo lá no ataque, que é a posição do Guilherme Bissoli. Desejo tudo de bom para ele, vai voltar para o Atlético Paranaense e vai seguir a sua caminhada. Mais um contrato aí, mais um jogador importante que o Cruzeiro perde para o restante da temporada. Já falei para vocês e volto a repetir, o elenco do Cruzeiro é ruim e ainda assim vem perdendo jogadores importantes. Perdemos o Barbosa, perdemos o Ayrton, perdemos o Bissoli também, e o Cruzeiro acaba se tornando refém de saída de alguns jogadores. E o pior, não podemos contratar atletas, não podemos recompor estes jogadores. Renato, quem é que você vai recompor aí a situação do Guilherme Bissoli? Olha, Marcelo Moreno, que talvez saia, Rafael Sobis e também o atacante Thiago. São os jogadores que nós temos nesta posição. No lugar do Matheus Barbosa, acho que o Nonoca vai dar conta do recado. No lugar do Ayrton, aí já é um problema mais crônico do Cruzeiro, porque nem o Ayrton nem ninguém dá conta de ser ponta do clube. Nem o Bruno José, ninguém está dando conta de ser aqueles jogadores da beirados que tem um destaque no Cruzeiro. É mais um jogador que, pelo menos ao meu ver, vai fazer falta. O elenco do Cruzeiro é fraquíssimo e ainda assim perde peças importantes para a sequência da temporada. Com a perda do atacante Guilherme Bissoli, coisa que ninguém esperava, e com a possibilidade também de perda do atacante Marcelo Moreno, eu acho que o Cruzeiro deve ficar bem esperto e já engatilhar alguns reforços caseiros. Como assim, Renato, reforços caseiros? Reforços de jogadores que já têm contrato com o Cruzeiro. Quem você está falando? Estou falando primeiro do atacante Zé Eduardo, que deve sim fazer exames médicos nas próximas semanas para saber se já está apto a voltar aos gramados. Ah, mas Zé Eduardo não é solução. Não, não é solução. Mas nós precisamos de jogadores nesta posição. E com a possibilidade de saída, do atacante Marcelo Moreno, nós ficaríamos apenas com 2 jogadores que atuam nesta posição. O atacante Rafael Sobis e também o atacante Thiago. E juntando os dois, meus amigos, a história é triste demais para o Cruzeiro. Isso mesmo, o atacante Thiago que não faz gol e o atacante Rafael Sobis que não produz nada dentro de campo. O Thiago tem um ponto interessante. Quase todas as jogadas ofensivas do Cruzeiro no último jogo passaram pelas pernas do Thiago, passaram por ele. Ele ajudou muito, ele deu uma mobilidade muito boa para o Cruzeiro. Porém, na hora de finalização, ele pecou demais. E eu tenho que falar para vocês, atacante que não faz gol não serve para o Cruzeiro. Eu torço demais para que o Thiago desencante e comece a ter resultados positivos. E vou torcer muito para isso acontecer. Mas é difícil, cara. Ele erra muito gol cara a cara com o goleiro. Gols que poderiam ajudar demais o Cruzeiro. Renato, então você coloca o Zé Eduardo como opção caseira para o Cruzeiro? Sim, coloco. Mas e se caso o Zé Eduardo não estiver apto para voltar aos treinamentos? Então uma solução mais caseira ainda, de um jogador das categorias de base do Cruzeiro que está emprestado. Eu estou falando do atacante Vinícius Popó, jogador de 20 anos de idade, que neste momento é reserva do Goiás. Mas Renato, vai voltar um reserva do Goiás? Para falar a verdade, o cara ser reserva do Goiás hoje não é tão um problema assim, até porque por lá tem o Aleph Manga e também o Bruno Mezenga, que são artilheiros do Campeonato Brasileiro, tem excelentes números no Goiás e até por isso dificulta um pouco do Vinícius Popó receber oportunidades por lá. O Popó que na última temporada esteve emprestado lá no Sport, onde ele fez apenas 2 partidas e marcou um gol. Isso mesmo, ele foi emprestado ali no final de 2020, onde ele não atuou pelo Sport. No início de 2021 ele recebeu 2 oportunidades, nestas 2 oportunidades ele jogou demais, fez um gol, sofreu pênalti, ajudou demais o Sport naquela partida. Porém, acabaram emprestando ele para o Goiás para reforçar o time para a Série B. E nessa temporada de 2021, pelo Goiás, ele fez 5 partidas e apenas 1 gol marcado. Na minha opinião, são números bem aceitáveis comparados aos atacantes do Cruzeiro. Se você pegar o Marcelo Moreno, se você pegar o atacante Thiago, o Vinícius Popó já tem números melhores do que ele. Como jogador profissional, são 7 jogos e 2 gols marcados. Entendeu? Tirando as partidas dele contra o Cruzeiro, que ele só entra no decorrer da partida. É um jogador interessante, é uma promessa do Cruzeiro, mas eu tenho que ressaltar, quase todos os treinadores que tiveram o Popó como opção preferiram deixar ele no banco de reservas, mesmo que quando ele entra dentro de campo, ele consiga desempenhar um bom futebol, mas é uma solução caseira para o Cruzeiro caso precise de atacante.
A garotada do Sub-20 eu não vejo pronta ainda para subir para o profissional do Cruzeiro. Se ficarmos só com Rafael Sobis e também com o atacante Thiago, eu vejo com excelentes olhos a possibilidade do atacante Vinícius Popó voltar à Toca da Raposa, até porque é um atleta que pertence ao Cruzeiro e poderia voltar para cá. E como ele não atingiu ainda os 7 jogos pelo Goiás, ele poderia ainda assim atuar neste Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Então deve ficar de olho, porque as possibilidades estão aí. Presta atenção, nação, o presidente do Cruzeiro concedeu entrevista nesta tarde ao Sport TV. E eu acho realmente uma perda de tempo. Por quê, Renato? Porque a mesma coisa que ele falou uma semana atrás, 2 semanas atrás, um mês atrás, foi a mesma coisa que ele falou hoje. Então são as mesmas palavras, as mesmas perguntas. Acho uma total perda de tempo, né? Alguém fazer uma entrevista com o Sérgio Rodrigues neste momento. Até porque não tem grandes atualizações sobre o Cruzeiro. Não tem grandes novidades para nós. Então eu coloco ali como grande perda de tempo. Mas eu vou pegar aqui alguns pontos dessa entrevista que achei interessantes. Olha só, o presidente do Cruzeiro deixou claro que confiava que o Mozart poderia performar aqui. Ou seja, ele não confia mais no trabalho dele. Parece que a ficha do Sérgio Rodrigues caiu. Vou até citar as palavras dele para vocês. Na realidade atual, foi essa combinação total que trouxemos o Mozart, confiando que ele poderia performar aqui, ou seja, não confia mais. Finalmente caiu a ficha. E quando pergunta, e a solução, Sérgio, para o Cruzeiro? Ele fala, a única solução do Cruzeiro é o clube empresa. E é o que eu falo para vocês. Se tirar o clube empresa, o Cruzeiro não tem solução. Infelizmente, é a verdade crua, né? Mas se tirar o clube empresa, o Cruzeiro não vai ter solução. A única possibilidade do Cruzeiro voltar a ter dias melhores é o clube empresa. A entrevista do Sérgio Rodrigues teve muito das mesmices, né? Aquelas mesmas perguntas, pergunta dos salários atrasados, ele fala que não é só no Cruzeiro, é em todo o cenário nacional, e é verdade isso, mas são sempre as mesmas respostas. Então, né, não dá para ficar falando que teve grandes novidades nessa entrevista. Durante as conversas, ele falou também que confia ainda que o Cruzeiro pode voltar no G4. Galera, lá dentro ele sabe que o Cruzeiro é um time muito fraco e que não consegue voltar para o G4. Para falar, não consegue chegar pela primeira vez no G4. Não conseguiu na temporada passada e também não vai conseguir nessa. Mesmo que a distância não seja tão grande assim, são 11 pontos. Mas isso aí é muito comparado ao tanto de equipe que ainda tem entre Cruzeiro e G4. É mais fácil a gente pensar em não cair neste momento. Essa foi a entrevista do Sérgio Rodrigues durante um programa, né, do Sport TV nesta tarde. Até pergunto a vocês aí de casa, o que vocês acharam da entrevista do Sérgio Rodrigues? Viu muita mesmice ou teve grandes novidades desta vez? Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui caso não forem inscritos. Por quê? Porque ajuda demais no nosso crescimento, galera. Temos 81 mil inscritos e a nossa família está cada vez maior graças a vocês aí de casa que sempre participam ativamente. Muito obrigado mesmo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!